Olá, meu nome é Milena Marcolino, esse é o João Oliveira. Nós vamos falar hoje para vocês sobre anticoagulação oral na atenção primária. Eu sou professora na Faculdade de Medicina na UFMG, trabalho na rede de Telecciências de Minas Gerais e trabalho com anticoagulação já há 10 anos. O João é professor também na UNA e na FELUMA, também trabalha na rede de Telecciências de Minas Gerais e também trabalha há vários anos com anticoagulação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E por que esse tema é importante? É um processo de envelhecimento da população no nosso país. E com isso, há um aumento da prevalência de doenças crônicas, que consequentemente geram um aumento de prevalência de condições que requerem anticoagulação. O acidente vascular encefálico, por exemplo, é a segunda causa de óbito no país hoje e a principal doença relacionada à incapacidade. Pelo menos 20% dos acidentes vasculares encefálicos têm etiologia cardioembólica. E há um grande problema nisso, porque geralmente eles são mais graves. Eles geram com maior frequência uma oclusão proximal e com isso AVE maiores, com pior prognóstico, maior incapacidade, maior gravidade do paciente. A terapia anticoagulante tem um grande impacto na prevenção primária e secundária do AVE cardioembólico. Só que em nosso país a gente tem um grande problema. A anticoagulação é subutilizada. Nesse estudo do nosso serviço, nós avaliamos o banco de dados de teleeletrocardiograma em 2011. Na ocasião, a gente atendia 658 municípios. Então, foi um banco de dados de mais de 200 mil eletros. Percebemos que a prevalência de fibrilação atrial era semelhante aos estudos internacionais. Mas chegou um dado muito alarmante: apenas 1,5% da população com fibrilação atrial estava em uso de terapia anticoagulante. Outra condição em que a anticoagulação oral é muito importante é o tromboembolismo venoso. É a terceira doença cardiovascular mais comum. Acomete 1 a 2 em 100 mil indivíduos e é uma condição também subdiagnosticada e subtratada. E quando ela não é tratada adequadamente, isto é, quando o paciente não recebe a anticoagulação da forma adequada, há grande incidência de complicações. No caso da trombose venosa profunda, a complicação é a síndrome pós-trombótica. O paciente fica com a perna edemaciada, dolorosa, pode formar úlceras, como está mostrado na figura. E, com isso, há uma grande repercussão na qualidade de vida do indivíduo. Além disso, no caso de embolia pulmonar, o paciente pode ficar com embolia pulmonar crônica e com dispneia crônica, que vai afetar também sua qualidade de vida negativamente. Então, quais são as indicações de anticoagulação oral? Fibrilação e flutter atrial não valvar, fibrilação ou flutter atrial valvar, miocardiopatia chagásica em algumas condições que eu vou explicar adiante, valvulopatia reumática em válvula mitral nativa, prótese biológica valvar mitral, prótese mecânica valvar aórtico mitral, trombo intracardíaco, tromboembolismo venoso e algumas condições de hipertensão pulmonar. A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais comum e ela aumenta em pelo menos 5 vezes o risco de AVE. Estudos mais recentes mostram que talvez esse risco seja ainda maior. Como detectar? No eletrocardiograma é possível observar o ritmo irregular, o intervalo RR é irregular, como mostrado na parte inferior da figura, e não há onda P no eletro. Para quem tem dificuldade de avaliar o eletrocardiograma, é possível enviar esse eletro para laudo no nosso serviço. Agora, uma questão importante de ser lembrada é que, mesmo que a fibrilação atrial desse paciente não seja persistente ou permanente, se ela for paroxística, o risco de AVE é o mesmo. Então, precisa prevenir da mesma forma. O flutter atrial aumenta o risco de AVE de forma semelhante à FA. Como reconhecer? Então, no eletrocardiograma,
os intervalos RR em geral são regulares, até pode ser irregular. E um achado característico é a onda F, F-zona, F grande, que é mais fácil de visualizar em D2 ou na derivação V1. Esse eletrocardiograma dessa figura está bem claro, por exemplo. Como estratificar o risco de AVE em pacientes com flutter ou fibrilação atrial? Existem diferentes scores. O mais usado atualmente é o CHADS-2-VAS, que é recomendado pelas diretrizes nacionais e internacionais. Ele é bem fácil, então eu vou pontuar se o paciente tem insuficiência cardíaca ou disfunção ventricular esquerda, hipertensão arterial, idade maior que 75 anos, diabetes, AVC, AIT ou embolia sistêmica prévia, doença vascular, idade de 65 a 74 anos e sexo feminino. Peço perdão que aqui na verdade a idade maior ou igual a 75 anos. Este fator pontua 2, assim como o AVC, AIT ou embolia sistêmica prévia. Os demais fatores pontuam apenas 1 ponto. E aí, dependendo do número de fatores de risco, é possível observar um grande aumento do risco aí de AVE em um ano. Quanto mais fatores, maior o risco deste paciente. Agora é importante observar que existem fatores adicionais que esse score não contempla. Por exemplo, valvulopatia reumática. O paciente que tem valvulopatia reumática e fibrilação ou flutter atrial já é de alto risco. Então nem preciso pontuar CHADS. Miocardiopatia chagásica junto com fibrilação atrial também já é de alto risco. Doença renal crônica é um fator não contemplado que também aumenta o risco. Então, esse estudo publicado na Stroke em 2013 observou que se o ritmo está entre 50 e 80, aumenta-se o risco de AVE 1,5 vezes. Se o ritmo de filtração estimado é menor que 50, aumenta o risco 2,2 vezes. Então é um fator muitas vezes esquecido, mas que é importante sim de ser avaliado. Então a miocardiopatia chagásica em pacientes que não têm fibrilação atrial, porque aqueles que têm, eu sei que realmente eles precisam de anticoagulação, também pode ser uma indicação. Então é uma condição ainda prevalente no nosso meio, né? A transmissão está quase, né, praticamente eliminada, mas ainda há alguma transmissão, mas há um efeito aí de coorte de envelhecimento naqueles indivíduos que se contaminaram numa faixa etária mais jovem. Então eu tenho vários idosos no Brasil com chagas. Então o paciente pode cursar com uma miocardiopatia dilatada e com isso pode acontecer trombo ventricular direito ou esquerdo e daí o risco de cardioembolia. Não há muitos estudos sobre o risco de AVC, cardioembólico, cardioembolia em pacientes com chagas. Esse estudo, publicado em 2008 no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, avaliou 1.043 pacientes com doença de Chagas e o objetivo dele era realmente avaliar quais fatores estão relacionados com a AVE. Nesse estudo, os fatores que tiveram associação mais forte com a AVE foram disfunção sistólica, teve um risco bem aumentado, aí um hazard ratio de 13, aneurisma apical, alterações primárias de repolarização ventricular. Se vocês tiverem dificuldade de analisar essas alterações no eletrocardiograma, a equipe de cardiologia da rede pode ajudá-las nisso aí, e uma idade maior que 48 anos. E os autores viram que quanto maior o número desses fatores, maior foi o risco de AVE. E eles propuseram um score. Então eles criaram como se fosse 2 pontos para a disfunção sistólica e 1 ponto para os outros riscos, para os outros fatores de risco. E aí eles viram então, como eles tinham percebido que aumentava com o número de fatores de risco, eles propuseram uma intervenção. Então, por exemplo, se o score é 2, então eles sugerem o uso de AS ou não usar nada. Se for 1 ou 0, não precisa de profilaxia. Se for 3, poderia ser varfarina ou AS. Se for 4 ou 5, varfarina. Na verdade, é o único estudo em nosso meio que avaliou isso aí. Acredito que 3 fatores de risco
Na nossa experiência, em geral, a gente tende a usar anticoagulantes, sim. Mas faltam mais evidências, né? Sem dúvida, é uma condição que aumenta o risco e a gente tem que lidar com isso com muita atenção. Valvulopatia reumática também é uma condição, infelizmente, ainda bem prevalente em nosso meio, principalmente em populações socioeconomicamente menos favorecidas. Ela cursa com fibrose dessa válvula, espessamento e com isso gera estenose e até insuficiência valvar também. Não é sempre que é indicado anticoagulação nesse contexto, somente na presença de um dos seguintes fatores de risco: fibrilação atrial ou flutter, insuficiência cardíaca, nesse caso sistólica, átrio esquerdo acima de 55 milímetros e embolização prévia. Então, a presença de um desses fatores indica anticoagulação. E as próteses valvares? Se for metálica, sempre. Independente da posição da válvula, qual modelo, sempre é indicado a anticoagulação. Biológica vai depender da posição e dos fatores de risco. Quais fatores de risco? Os mesmos que eu citei anteriormente. Então, se for uma válvula aórtica, sem fatores de risco, está indicado o uso de AS. Com fatores de risco, varfarina. Se for em posição mitral, sem fatores de risco, varfarina por 3 meses, posteriormente AS. Mitral com fatores de risco, varfarina e considerar associação de AS. Trombo intracardíaco também é uma condição que tem aumentado a prevalência. Por quê? Envelhecimento da população, aumenta a prevalência de pacientes que têm doença coronariana, aumenta o infarto, e com o advento das melhorias no diagnóstico e tratamento do infarto, os pacientes têm vivido mais e vivido com disfunção valvar, disfunção ventricular muitas vezes, perdão. Então, pacientes que têm um infarto, por exemplo, de parede anterior, ou que têm uma miocardiopatia dilatada por outro motivo, podem cursar com trombo ventricular. Esses pacientes têm indicação de anticoagulação pelo menos 6 meses. Em 6 meses é repetido o ecocardiograma. Se o trombo não estiver presente, esse paciente não necessita permanecer em anticoagulação. Então, qual que é o problema? Então, eu tenho o benefício da anticoagulação, mas também eu tenho um risco de sangramento que precisa ser avaliado, né? Eu tenho que pesar o risco-benefício. Como é que a gente vai decidir? Na fibrilação atrial, flutter, por exemplo, é o score de SHADS-2-VASc que vai me ajudar a decidir isso aí. As diretrizes recomendam, se esse score for 0, nenhuma terapia antitrombótica é necessária. Então, o paciente pode ter uma fibrilação atrial, mas é um paciente jovem, não tem fator de risco nenhum. Então, posso ficar tranquila que não precisa anticoagular. Agora, se esse score tiver 2 ou mais pontos, todas as diretrizes europeia, americana, canadense e brasileira orientam a anticoagulação. Se esse score for 1, há alguma divergência. Então, a diretriz europeia orienta considerar a anticoagulação, a diretriz americana, anticoagulação AS ou nenhuma terapia, a diretriz brasileira, anticoagulação ou AS, e a diretriz canadense, anticoagulação. Isso ela considera a anticoagulação, exceto se o único fator de risco for sexo feminino ou doença vascular. No caso europeia, também, exceto se o único fator de risco for sexo feminino, porque é um fator de risco menor. Se for só ele, não teria tanto problema. E como avaliar o risco de sangramento? Infelizmente, a gente não tem ainda um score que nos ajude, que seja realmente excelente para avaliar isso não. Parece, pelos estudos, que o melhor deles, mas só validado para FA, fibrilação atrial, é o score de Hasbled. Então, as diretrizes recomendam que seja usado esse score de Hasbled. Também ele é muito fácil de ser aplicado, olha só. Então, hipertensão arterial não controlada, com uma pressão sistólica acima de 160, 1 ponto. Doença renal, se o paciente estiver em diálise, for transplantado, ou tiver uma creatinina maior que 2,26, 1 ponto também. Doença hepática, que pode ser cirrose, ou bilirrubina acima de 2 vezes o valor de referência, ou transaminases acima de 3 vezes o valor de referência, 1 ponto. História de AVE
Sangramento maior prévio, também 1 ponto cada. RNI lábio, o que seria isso? Um RNI que está sempre variando. O paciente nunca fica na faixa, fica para cima, fica para baixo, fica na faixa pouco tempo, está sempre variando, bem instável. 1 ponto também. Idade acima de 65 anos, também 1 ponto. Uso de medicamento que predispõe a sangramento, então pode ser ou AS ou anti-inflamatório, também pontua. E uso crônico de álcool para esse score conceituado como pelo menos 8 doses por semana. Então, é bem importante avaliar o score. E aí, com isso, de acordo com o número de fatores, está relacionado o risco desse sangramento. Então, score 0 a 1, o risco é baixo, 2 intermediário e 3 ou mais alto, 4,9% por 100 pacientes por ano. Então, é risco de sangramento maior, né? Nem aquele sangramento menor que a gente não preocupa, não. Então, é importante fazermos essa avaliação. Agora, é importante lembrar também que vários fatores de risco tromboembólico também aumentam o risco de sangramento. Então, esse score não deve ser interpretado como uma contraindicação à anticoagulação. Ele é um guia que vai me ajudar nessa decisão e vai me ajudar também a decidir qual paciente precisa de uma monitorização mais rigorosa, mais de perto, com mais exames, com menos intervalo entre os exames, e também é uma oportunidade de controlar os fatores de risco de sangramento. Por exemplo, se a pressão sistólica está acima de 160, preciso controlar essa pressão. Se o paciente está bebendo 8 doses ou mais de álcool, eu vou negociar com ele para, primeiro, tentar parar de beber, porque a anticoagulação e bebida fica complicado, mas se não, pelo menos reduzir esse risco, né? Esse número de doses aí por semana. Se ele usa anti-inflamatório, será que tem algum outro medicamento que eu possa substituir? Então, por que ele está fazendo esse uso crônico aí de anti-inflamatório? É uma hora, então, de verificar essa questão da polifarmácia. Outros fatores que não estão nos scores também devem ser levados em conta. Por exemplo, fatores socioeconômicos, né? Letramento em saúde. Às vezes o paciente não entende o que seria esse letramento. Às vezes o paciente ele não é analfabeto, mas ele não entende, ele lê uma informação de saúde ou ele recebe uma orientação e ele não tem a capacidade de compreender aquilo que é orientado, aquilo que ele está lendo, ele tem grande dificuldade. Isso também precisa ser pontuado. Mas eu vou contraindicar por causa disso? Às vezes não. Às vezes eu vou usar como parceiro o farmacêutico da UBS, o enfermeiro da UBS, a equipe, né, o técnico de enfermagem, pode me ajudar a melhorar o entendimento desse paciente, né, melhorar esse controle. Né? Então isso é muito importante. A atuação multidisciplinar na anticoagulação é essencial. A alteração de memória é um fator muito importante. Com o envelhecimento da população, há um aumento da prevalência de demência. Então, será que esse idoso que tem demência tem um cuidador? Se ele tiver um cuidador que está envolvido, mesmo que seja um vizinho que está ajudando, é interessante. Agora, se é um idoso que tem demência, que realmente não lembra se tomou ou não o remédio, não tem ninguém da família, nenhum amigo que possa ajudar, aí fica difícil manter essa anticoagulação mesmo no alto risco. Então, tem que considerar isso com muito cuidado. E o risco de queda no idoso. Então, é aquele idoso que tem algum problema de saúde, que está cursando com quedas repetidas, tem que tomar muito cuidado no momento de indicar a anticoagulação para esse idoso. Se está tendo muita queda, eu sugeriria inicialmente verificar o motivo que ele está caindo tanto, tentar atuar nisso primeiro, para depois, no segundo momento, pensar em anticoagulação. Agora, então, vou passar para o João Antônio para falar para vocês sobre os anticoagulantes orais disponíveis. Então, os anticoagulantes orais disponíveis, né, nós temos como exemplo os antagonistas de vitamina K, né, representado pela varfarina, pela fenprocumona, os inibidores diretos da trombina, da bigatrana e os inibidores diretos do fator 10 ativado, que é a pixabana, a rivaroxabana e a redoxabana. A redoxabana que ainda não está aprovada para comercialização no Brasil. Né? Como o foco da nossa aula é a atenção primária, a gente tem que pensar na realidade brasileira. Né? Então, o foco da nossa aula vai cair sobre a varfarina, né? O principal representante dos antagonistas de vitamina K.
é ele que nós temos disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e que a nossa realidade, o poder aquisitivo da nossa população consegue adquirir. Com a descoberta de uma substância anticoagulante causadora de um evento hemorrágico, um distúrbio hemorrágico no gado, numa fazenda tratada com um trevo doce, usado para silagem desse gado, né, no norte dos Estados Unidos. Um ano depois, conseguiram isolar essa substância e identificaram como de Coumarol, né. Pouco menos que 10 anos depois, uma substância estruturalmente semelhante foi desenvolvida e começou a ser utilizada para uso como rodenticida. Essa substância recebeu o nome de varfarina em virtude de uma combinação da sua propriedade química, né, do seu derivado químico, e da universidade que desenvolveu essa estrutura, né, essa substância. E o uso clínico da varfarina, na verdade, só veio a ser percebido, possibilitado, né, pensado nesse uso clínico, em 1951, quando um recruta americano tentou suicídio, né, houve uma tentativa falha de suicídio usando altas doses de varfarina, e não aconteceu o óbito desse recruta. Então viu-se a possibilidade de usar a varfarina como um anticoagulante na prática clínica. A varfarina, como principal representante dos antagonistas de vitamina K, mas também todos os antagonistas de vitamina K, eles atuam sobre duas enzimas principalmente, a vitamina K epóxido-redutase e a vitamina K redutase. E a vitamina K é um cofator, na verdade um substrato, para ativação dos fatores da coagulação. Fator 2, fator 7, fator 9, fator 10 e alguns fatores anticoagulantes endógenos, como a proteína C e a proteína S. Esses fatores da coagulação, eles sofrem essa ativação por carboxilação, usando a vitamina K como substrato. Se a vitamina K não atua, esses fatores da coagulação, eles são parcialmente ativados, então eles são sintetizados com uma atividade biológica reduzida. Bom, a varfarina, na nossa realidade, ela apresenta um baixo custo, né? Então a nossa população consegue adquirir, mas ela também é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, né? Ela apresenta evidências consistentes, né? São 65 anos aproximadamente de uso na prática clínica, né? Existem diversos estudos com alta reprodutibilidade, e com boa metodologia. Há um longo uso na prática clínica e abrange a grande maioria das indicações para anticoagulação. Então ela consegue abraçar várias propriedades, né, várias características que a elevam ainda como o primeiro anticoagulante de escolha, né? Entretanto, ela tem um manejo terapêutico trabalhoso, que exige uma dedicação especial do paciente, né, um comprometimento do paciente e também do profissional de saúde que está assistindo esse paciente. E também ela pode levar a complicações hemorrágicas, mas que são complicações que podem ser diminuído o risco com a boa qualidade do controle da anticoagulação. A varfarina, ela é uma mistura racêmica, então 50% da varfarina que a gente conhece, ela está no enantiômero como enantiômero R e os outros 50% como enantiômero S. Esses dois enantiômeros, eles, apesar de terem proporções muito próximas, o enantiômero S varfarina, ele apresenta uma potência de ação, de atividade, cerca de 3 a 4 vezes maior do que a R-varfarina. Ambos são metabolizados no fígado, né, por enzimas do citocromo P450, sendo que a R-varfarina
é metabolizada pela via das enzimas 1A2 e 3A4, e a S-varfarina pela enzima principalmente 2C9. Né? A varfarina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, ela se liga em grande parte às proteínas plasmáticas, né? Tem uma possibilidade de acúmulo, porque ela se acumula no tecido adiposo, então é uma consideração importante. E a meia-vida dela, em geral, ela é longa, mas é mais curta do que outros antagonistas de vitamina K. A meia-vida dela aí está em torno de de 1 dia e meio, 2 dias, né, podendo se levar até 5 dias, mas principalmente 3 dias, mais ou menos, é a meia-vida média dela. A fenprocumona, né, como comparação, ela tem uma meia-vida que varia de 5 a 6 dias. Bom, os fatores que interferem na resposta anticoagulante. A gente tem idade, o peso corporal, a genética, comorbidades e a dieta. Na idade, com o avançar da idade, diminui-se a dose requerida da varfarina para atingir a faixa terapêutica indicada. Não é tão preocupante para os pacientes que já estão em anticoagulação, né, esse envelhecimento, porque com o passar dos anos, os pequenos ajustes na dose já vão corrigindo, né, esses decréscimos da necessidade de dose requerida, mas um paciente que está iniciando a anticoagulação, a gente não vai tratar um paciente mais jovem da mesma forma que a gente inicia uma anticoagulação com um paciente mais idoso, né? A gente vai pensar em doses menores de início da terapia nesses pacientes mais idosos. O peso corporal, né? Quanto maior o peso corporal, maior a dose requerida de varfarina, né? Isso é levado em consideração por causa da possibilidade de acúmulo no tecido adiposo. O importante é prestar bastante atenção para mudanças bruscas no peso, né? Principalmente um paciente que tem uma perda de peso que acontece de modo muito súbito, muito rápido, né? Num curto período de tempo. Por exemplo, os pacientes com uma neoplasia ativa, né, recém-diagnosticada, tem uma perda de peso significativa, pacientes em quimioterapia têm uma perda de peso significativa. E quando o paciente tem uma perda de peso significativa, sem alguma causa aparente, é necessário investigar, né, os motivos dessa perda de peso, porque pode ser uma doença como essa que eu falei, né, a neoplasia, ou outra que levem a essa perda de peso, e ela deve ser investigada. Mas essa perda de peso causa uma liberação de uma quantidade de varfarina muito grande, de forma muito abrupta, né? Assim, em curto período a varfarina ela vai sendo liberada e se torna circulante, com a possibilidade de exercer sua atividade terapêutica. E aumenta então a resposta anticoagulante. Então, um paciente com perda muito rápida de peso pode ter uma resposta anticoagulante maior e então estar com risco mais alto de eventos hemorrágicos. A questão genética envolve duas enzimas, né? A enzima a qual metaboliza principalmente a forma mais potente da varfarina, a S-varfarina, e a enzima, o qual é o sítio de atividade da varfarina. Uma das enzimas, o qual é o sítio de atividade da varfarina, que é a vitamina K epóxido-redutase, do complexo 1. Há mutações na enzima que metaboliza a varfarina podem levar a um aumento da resistência da metabolização da varfarina e, consequentemente, o paciente se torna mais sensível. Pequenas alterações na dose ou em algum dos outros fatores que podem influenciar na resposta anticoagulante vão gerar uma resposta anticoagulante maior. Então, o paciente ele vai aumentar também o risco de eventos hemorrágicos, né? E, enquanto isso, a vitamina K epóxido-redutase, mutações nessa enzima, eles explicam muito, diversos estudos demonstram as variações
na resposta anticoagulante, que podem tanto ser variações com resultados da resistência, do aumento da resistência da varfarina à ligação a essa enzima, ou mesmo um aumento da sensibilização da varfarina a essa enzima. Com isso, a resposta anticoagulante pode tanto aumentar quanto pode diminuir, depende de qual mutação ocorre nessa enzima. Para as comorbidades, a gente tem 4 comorbidades principais, né? A doença hepática, a insuficiência cardíaca, doença renal e as doenças tireoidianas. Na doença hepática, os pacientes podem apresentar uma diminuição da síntese de fatores da coagulação e aumento também, e diminuição também no metabolismo da varfarina. Então, isso pode levar a um aumento da varfarina circulante e uma diminuição da competitividade da varfarina com os fatores da coagulação, né, como efeito. E então aumenta a resposta anticoagulante. Na insuficiência cardíaca, a congestão causada pode gerar uma congestão hepática, também impactando tanto no metabolismo da varfarina, quanto no catabolismo dos fatores da coagulação e na síntese dos fatores da coagulação. E podem gerar um aumento da resposta anticoagulante ou até mesmo uma redução da resposta anticoagulante se o catabolismo dos fatores da coagulação sobrepor o metabolismo da varfarina ou até mesmo a síntese de fatores da coagulação. A doença renal, da mesma forma, ela impacta na atividade hepática, né, de metabolização e de síntese, porque leva um feedback negativo para o fígado para a atividade metabólica. As doenças tireoidianas também, né, a hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, quando há um início de tratamento para o hipotireoidismo, mas principalmente o hipertireoidismo, aumentam o catabolismo dos fatores da coagulação, levando o paciente a um aumento do risco hemorrágico. A questão da dieta é a principal preocupação, né, e é o fator que a gente pode tentar modificar. De todos esses daqui, o peso corporal, a gente até pode tentar a modificação do peso corporal, mas não é interessante para o caso da anticoagulação. Mas idade, genética, as comorbidades, né? As comorbidades a gente tem um controle das comorbidades, mas são fatores que a gente não consegue retirar, né? O paciente vai existir com esses fatores e a gente só consegue o controle. A dieta, a gente consegue atuar de forma mais ativa, né? Quando a gente fala da dieta, a gente pensa principalmente nas fontes de vitamina K, que são a vitamina K é aquela da qual a varfarina irá competir, né, pelo seu sítio de ação. Então, alimentos que são fontes de vitamina K levam um aumento da quantidade de vitamina K para competir a essa varfarina, né? E, nesse caso, pode uma elevação, um consumo muito exagerado de alimentos fontes de vitamina K podem levar a uma diminuição da RNI, enquanto, né, da resposta anticoagulante, enquanto uma diminuição do consumo desses alimentos podem levar a uma elevação da resposta anticoagulante. Então, o importante é manter um consumo desses alimentos, né? Até pouco tempo atrás era orientado a suspensão, né, quando o paciente iniciava a terapia anticoagulante com varfarina, era indicada, né, orientada à suspensão do consumo de vegetais folhosos, que são as grandes fontes de vitamina K. Hoje a gente sabe que uma pequena quantidade de vitamina K ela pode ajudar na estabilização da resposta anticoagulante. E também, além disso, as folhas, né, esses vegetais folhosos, fontes de vitamina K, eles têm outros nutrientes que são importantes para o bom funcionamento do organismo. Então, eles não devem ser cortados da dieta, né? O consumo, então, deve ser orientado um consumo regular, né, constante,
A gente pensa talvez até mesmo semanalmente, já que a varfarina ela tem um tempo ali de resposta que varia de 5 a 7 dias, a gente pensa num consumo regular de uma semana para outra, né, uma mesma quantidade. Então, evitar aumentos, né, excessos de consumos numa semana e diminuição ou pouco consumo numa semana seguinte. Né? Então, é extremamente importante que a quantidade seja constante. Quando a gente pensa na vitamina K, a gente pensa também na possibilidade de suplementação. Existem estudos, né, meta-análises, que fizeram esse levantamento, apesar dos estudos os quais foram incluídos, às vezes ter um viés metodológico, mas a evidência que a gente tem é que a suplementação com a vitamina K demonstrou um aumento na taxa de RNI na faixa terapêutica, então de um aumento do controle, né, da estabilização da RNI, né, que é o exame que a gente usa para avaliar a anticoagulação. E esse aumento do controle levou também à estabilização dos pacientes que eram instáveis, a estabilização da anticoagulação dos pacientes que eram instáveis, né, que tinham valores de RNI instáveis. Né? E apesar desses resultados positivos, a suplementação de vitamina K ela não é recomendada na rotina, né? Mas ela é uma opção para aqueles pacientes que têm baixa estabilidade, né, que têm alta variabilidade dos resultados de RNI, então há essa possibilidade. E também os pacientes que não têm um consumo mínimo adequado da vitamina K, né? Pacientes com muita resistência em consumir verduras, né? Vegetais folhosos ou outras fontes de vitamina K. Na dieta, também é importante ressaltar que existem outros alimentos que possam também contribuir, né, influenciar na resposta anticoagulante. Existe menos evidência, né, e os estudos são muito... tem uma metodologia com bastante baixa qualidade, mas há uma evidência baixa aí com relação à manga, com a possibilidade de aumentar a RNI, com abacate em relação a ter a vitamina K ou outros mecanismos que possam reduzir, né, a resposta anticoagulante. Ao açaí também, né, a gente não tem estudos com açaí em pacientes em anticoagulação, mas numa observação empírica da rotina, né, a gente vê que pacientes que consomem açaí começam a apresentar resposta anticoagulante mais baixa, né, quando consome esse alimento. Então, essas observações, elas são mais práticas, né, vai muito da experiência que a gente tem na anticoagulação, mas tem baixa, como eu disse, tem baixa evidência, né, então, são poucos estudos com baixa qualidade, mas é importante a gente se atentar com essas possibilidades, né, e sempre quando há uma alteração, né, um paciente estável começa a apresentar resultados instáveis, né, resultados fora da faixa adequada, a gente tem que procurar todas as possibilidades possíveis, né, a gente vai ver outras possibilidades, essa questão da alimentação a gente tem que investigar todas as possibilidades possíveis para tentar ainda verificar quais as causas dessas modificações dos resultados. Bom, das interações medicamentosas, né? A varfarina ela possui quase 1000 interações medicamentosas possíveis, né? Listadas em diversos estudos, dos quais poucas têm uma evidência científica mais forte. Né? Essas interações medicamentosas elas podem ser farmacodinâmicas ou farmacocinéticas e que levam tanto à diminuição ou a um aumento da resposta anticoagulante. A alteração dos níveis de fatores da coagulação é uma delas. Né? E quais medicamentos ou quais produtos, né, substâncias podem levar a essa alteração nos níveis de fatores da coagulação? A vitamina K. Além da dieta, a gente tem a suplementação, então nós temos
uma forma medicamentosa, né, de terapêutica da vitamina K, do consumo de vitamina K, né, da administração de vitamina K, que aumenta a síntese dos fatores da coagulação. A cefalosporina, e com isso reduz, né, a resposta anticoagulante. As cefalosporinas, elas aumentam a resposta anticoagulante porque elas reduzem a síntese dos fatores da coagulação. As tionamidas, né, usadas no tratamento de pacientes com hipertireoidismo, elas reduzem o catabolismo desses fatores da coagulação e com isso vai reduzir a resposta anticoagulante, porque mais fatores da coagulação estarão circulantes. Os hormônios tireoidianos, eles aumentam a resposta anticoagulante porque aumentam o catabolismo dos fatores da coagulação. Outras interações medicamentosas, nós temos a colestiramina, que reduz a absorção de varfarina, hidrato de cloral, no caso da colestiramina, há uma redução, né, da resposta anticoagulante. O hidrato de cloral, que desloca a ligação da varfarina às proteínas plasmáticas, né, então aumentando a varfarina circulante, então a resposta anticoagulante. Os aminoglicosídeos e tetraciclinas também aumentam a resposta anticoagulante, porque podem promover um desequilíbrio na produção de vitamina K endógena, né, na nossa flora intestinal. A vitamina K, ela existe como 3 formas, né? A gente pode pensar em 2 formas principais, que é a K1 e a K2. A K1 é a filoquinona, que é adquirida pela alimentação. E as menoquinonas, elas são a vitamina K2, que é adquirida, na verdade é produzida principalmente pelas bactérias da flora intestinal, em especial a Escherichia coli, né? Então, alterações na flora intestinal também podem levar a uma diminuição da vitamina K no organismo e, consequentemente, menos vitamina K para competir com a varfarina e levar, então, a um aumento da resposta de varfarina. Outras interações medicamentosas são os indutores do metabolismo da varfarina. Então, lembrando que a varfarina é metabolizada pelas enzimas do citocromo P450. Diversos medicamentos são metabolizados por enzimas desse complexo. E os indutores do metabolismo, que então vão reduzir, né, vão diminuir a resposta da anticoagulação. Como alguns exemplos, nós temos a intoxicação crônica por álcool, né, há uma diminuição do metabolismo hepático. Barbitúricos, a carbamazepina, a fenitoína. Na verdade, a fenitoína, no primeiro mês, ela pode aumentar a resposta anticoagulante, né, e aumentar também o risco de sangramento por outros mecanismos. Mas depois ela passa a ter um efeito como indutor do metabolismo de varfarina e, consequentemente, menos varfarina circulante. Os contraceptivos orais estrógenos, dicloxacilina, rifampicina, griseofulvina e terbinafina são outros exemplos que são indutores do metabolismo de varfarina. Os inibidores do metabolismo de varfarina vão exercer aí um efeito contrário, né? Vão aumentar a resposta anticoagulante. Então, nós temos como exemplo o álcool, a intoxicação aguda, os antifúngicos azóis, metronidazol, os macrolídeos, as fluoroquinolonas, sulfonamidas, o halopurinol, a amiodarona, que também pode levar a um aumento do risco de sangramento por mecanismos próprios, e também o uso prolongado de amiodarona pode levar a uma disfunção tireoidiana a longo prazo, que pode também impactar, né, no catabolismo dos fatores da coagulação, então aumentando também a resposta anticoagulante por esses outros mecanismos. Celecoxib, cimetidina, omeprazol e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Também nós temos 3 outros que aumentam o risco, né? 3 outros exemplos que aumentam o risco de sangramento, que são outros anticoagulantes, do qual não é indicada a dupla anticoagulação, antiagregantes plaquetários e anti-inflamatórios não esteroidais. Bom,
A adesão é um fator essencial para aumentar a segurança, né? E aí com isso diminuir o risco de complicações hemorrágicas e também garantir os bons resultados, né? Aumentando a qualidade da anticoagulação. E como é que deve se estimular essa anticoagulação? A gente tem que pensar num paciente, né? Como a doutora Milena já citou, a questão do entendimento do paciente da terapia que ele está recebendo. Então, deve ser feito de uma forma clara, né, esclarecendo o paciente a indicação da anticoagulação, o que é a anticoagulação, sempre em todas as consultas, reforçando as orientações, a questão da alimentação, das interações medicamentosas, do não uso de outros medicamentos por conta própria, e deixar que o paciente te explique com as palavras dele o que ele entendeu, como ele está entendendo a terapia e quais são os pontos que devem ser reforçados ali nas orientações, né? E tentar criar um vínculo com esse paciente, né? Olhar olho no olho né, do paciente, saber ouvir o paciente. Uma vez que a gente dá um pouco mais de atenção para o paciente, a gente consegue obter uma melhor adesão dele, porque ele se sente à vontade em te falar se esqueceu alguma dose, aonde ele errou, e ele consegue perceber esses erros dele, te relatar esses erros, e é muito mais garantido que ele próprio corrija esses erros e não se efetue novamente. Então, criar esse vínculo com o paciente, deixar ele à vontade para que ele possa te falar, né, abertamente se ele omitiu alguma dose, se ele tomou algum outro medicamento por conta própria, porque ele não estava conseguindo atendimento no sistema. Então, é necessário essa abertura, maior abertura do paciente, né? Criar um certo conforto do paciente em te relatar todos os pontos críticos aí do tratamento, né? E conseguir que ele fale abertamente dos erros. Além disso, voltando a como estimular a adesão, a gente tem que pensar também em algumas estratégias, né, para favorecer esse aumento da adesão. Então, criar grupos que possam, né, os próprios pacientes possam trocar ideias. Isso aumenta também a possibilidade de melhor entendimento, né, porque os pacientes, nós como profissionais de saúde, a gente tem uma linguagem mais técnica e a gente acaba não percebendo isso, e os próprios pacientes eles conseguem se orientar, né, lógico, com uma supervisão, e essa orientação entre pacientes, essa troca de ideias, ela favorece a adesão do paciente. A baixa adesão ela está associada a um aumento da taxa de RMI fora da faixa terapêutica, né? Isso para qualquer terapia é o que é entendido, mas para a anticoagulação a gente tem essa evidência, e com isso, né, essa baixa adesão ela leva a um controle insuficiente, e isso leva a um aumento do risco de eventos hemorrágicos, né? Bom, o monitoramento da anticoagulação ele é feito avaliando a intensidade da anticoagulação, e isso é feito pela Relação Normalizada Internacional. A Relação Normalizada Internacional ela é uma padronização, né, que a Organização Mundial de Saúde criou para evitar diferenças do tempo de protrombina comercializado, né, como reagente em um local para o outro, né? Essa relação normalizada internacional, então, ela é utilizada para avaliação da anticoagulação, da intensidade da anticoagulação. E cada indicação, né, cada paciente pode ter necessidade de uma faixa terapêutica. A frequência do monitoramento, ele vai depender do momento do tratamento, né? O início do tratamento aumenta
a necessidade de maiores acompanhamentos desse paciente, aumentar a frequência de acompanhamentos desse paciente. Se é um paciente com alta sensibilidade, pequenos ajustes na dose, pequenas alterações na dieta podem levar a altas oscilações da relação normalizada internacional, da RNI, né, da resposta anticoagulante. Ou então, se é um paciente com alto risco hemorrágico, ele deve ser também acompanhado de forma mais próxima, né, com intervalos mais frequentes. E a instabilidade da RNI também. Pacientes instáveis devem ser acompanhados mais de perto. Bom, a qualidade da anticoagulação ela pode ser avaliada pelo tempo na faixa terapêutica. Existem diversos métodos, os mais conhecidos é o método padrão, que é a avaliação simplesmente da razão, né, de RNIs dentro da faixa terapêutica pelo total de RNIs realizados. Ou então pelo tempo na faixa terapêutica, pelo método de Rosendahl, que é uma interpolação linear e a gente consegue avaliar aí a distância entre uma RNI e outra e fazer essa interpolação para avaliar o quanto tempo que o paciente ficou na faixa, né? A TTR, se ela for menor que 60, ela é fraca ou pobre. Maior que 60 a 75%, ela é moderada. E maior que 75%, ela é boa. Maior que 60% é o objetivo mínimo que a gente tem que pensar no controle da anticoagulação, né? O ideal seria TTRs maior que 75%, mas poucos pacientes conseguem atingir esse objetivo. Bom, agora a doutora Milena irá falar sobre o início da anticoagulação, né, dar os dados de como proceder ao início da terapia com a varfarina. Bem, pessoal, então, voltando, estamos falando sobre a anticoagulação na atenção primária. Então, esse esquema não é o mesmo que a gente vai pensar quando é um paciente que está internado, né, com tromboembolismo venoso, que nesse caso precisa de uma anticoagulação com heparina inicialmente. Então, no paciente que vocês vão iniciar a anticoagulação na atenção primária com varfarina, em geral, dose inicial de 5 mg. Existem estudos com dose inicial de 10 mg nos primeiros 2 dias, mas a única coisa de benefício que eles mostraram é chegar um dia mais precocemente na faixa terapêutica, mas com um risco aí, talvez aumentado, de sangramento. Então, sugere-se iniciar mesmo com 5 mg. Talvez você possa considerar em pacientes jovens sem fator de risco, 2 primeiros dias 10 mg, mas pouca diferença se faz. Agora, tome cuidado em pacientes idosos, desnutridos, com hepatopatia ou insuficiência renal. Nesses pacientes, não comece com mais 5 mg em hipótese nenhuma. Talvez até seja mais interessante começar com 2,5 mg. Então, ótimo, comecei com 5 mg por dia, em geral, sempre no mesmo horário, né? Na nossa prática, em geral a gente orienta às 17 horas, porque é um horário entre refeições, ele não vai alimentar junto com o remédio, e além disso, é um horário que eu posso ajustar durante o dia a dose do anticoagulante, e aí às 17 horas ele faz uso da nova dose que eu prescrevi naquele dia. E aí eu vou então medir o RNI no terceiro dia, antes da terceira dose. Então, de manhã cedo ele vai colher esse RNI e antes, né, do horário dele tomar o medicamento eu vou avaliar o resultado. Por que isso? A varfarina, ela inibe diferentes fatores, né, da coagulação. Alguns têm meia-vida mais prolongada. Para o efeito full da varfarina demora 5 dias. Então, se no terceiro dia esse paciente já estiver na faixa, tem alguma coisa errada. Porque quando chegar no 5º dia, aí vai estar muito aumentado o RNI desse paciente. Então, se no terceiro dia o RNI está aumentado, está na hora de diminuir a dose. E não deixar e achar que está tudo bem. Então, se o RNI estiver menor que 1,5, eu posso aumentar um pouquinho. Mas entre 1,5 e 1,9, eu vou manter a dose. Está indo bem, continuo nisso aí e vou medir depois de novo. 2 a 3 eu vou reduzir a dose então, e maior que 3 eu vou até omitir a dose daquele dia e vou retornar no dia seguinte com uma dose menor, que aquela dose foi demais para aquele paciente. Tem paciente que controla com dose muito baixinha mesmo, agora tem paciente que controla com dose muito alta.
Hoje mesmo atendi um paciente que ele usa 5 comprimidos por dia. Já foi identificado, verificado, ele tem adesão. Então, provavelmente tem alguma alteração genética, como o João explicou. E como é que a gente faz o ajuste de dose? Então, por exemplo, um paciente que tem a faixa terapêutica entre 2 e 3, que é a faixa terapêutica mais comum. Se a RNI aí, até 1,49, eu está orientado a aumentar 20% da dose e até avaliar a necessidade de uma dose extra. Se entre 1,5 e 1,99, aumentar 10% da dose. Mas é importante ressaltar que esse guia deve ser usado com bom senso. Sempre que o RNI estiver fora da faixa, é importante observar o que aconteceu. Será que ele esqueceu alguma dose? Quais são as possíveis causas dessa alteração? E orientar novamente o paciente. O João falou um pouco da dieta. Outro fator que às vezes também é muito comum no nosso meio, consumo de chás. Eu tenho estudos também de baixa qualidade, mas são estudos observacionais que observaram o paciente que consome chá de folhas, chá de camomila, chá mate. Isso pode influenciar no controle, então eles devem ser orientados. Gosta de chá? Então toma chá de limão, maçã, abacaxi, que não vão influenciar nesse controle aí. Se o paciente omitiu 1 ou 2 doses, talvez seja melhor deixar esse RNI, essa dose do jeito que está, e solicitar um novo exame em alguns dias, certo? Principalmente se esse paciente tem um bom controle prévio. Sempre que o paciente chega para mim e ele omitiu 1 ou 2 doses, eu não altero. O RNI está baixo, eu não altero. Eu peço um novo RNI em alguns dias. Agora, se o RNI também está minimamente fora da faixa, existe aí uma evidência de um coeficiente de variação de 0,2 do exame. Então, o que seria isso? Um erro de exame de 0,2 no RNI quando ele está próximo da faixa. Então, se o RNI está nesse intervalo aí de 0,2, então que seria aí entre 1,8 e 3,20, eu também considero manter a dose e repetir o RNI, principalmente se o paciente estivesse bem controlado. Agora, se o paciente vem com RNI de 1,8, no exame seguinte 1,8 de novo, eu já aumento a dose da forma adequada, que também não é interessante que ele fique com RNI baixo. Se isso for repetido, não é interessante. 3,01 a 3,5, reduzir 10% da dose, mas ainda com aquela consideração que eu comentei com vocês do 0,2. 3,51 a 5, reduzir 20% da dose, dependendo do caso, se o risco do paciente de sangramento foi aumentado, posso até considerar omitir uma dose, se for necessário. E de 5 a 10, eu vou suspender a varfarina, reduzir 25 a 50% da dose, até atingir aí o RNI terapêutico, então 1 a 3 dias. E existe uma opção também de administrar vitamina K oral 1 a 2 miligramas. Mas as recomendações atuais do American College of Chest Physicians, que libera uma diretriz sobre anticoagulação de tempos em tempos, recomenda não usar essa vitamina K de forma rotineira, porque depois que você usa a vitamina K, demora dias para conseguir atingir um RNI terapêutico, e aí o paciente fica exposto ao risco de tromboembólico. E então, só considerar vitamina K nessa situação entre 5 e 10 em pacientes com risco aumentado de sangramento. Quem são eles? Pacientes muito idosos, que já sangraram previamente, que têm uma neoplasia ativa, insuficiência cardíaca descompensada. Esse fator é mais relacionado em estudos, não existe uma explicação fisiopatológica que eu posso dar para você sobre isso, da insuficiência cardíaca. E pacientes também que usam uma dose baixa de varfarina semanal. Então, provavelmente eles são mais sensíveis, e aí também em estudos foi visto que eles têm um risco aumentado de sangramento. Agora, se o RNI for maior que 10, eu preciso suspender a varfarina, administrar sim vitamina K oral, 2,5 a 5 miligramas, se precisar, vou dar doses adicionais, e eu vou monitorar RNI diariamente ou dia sim, dia não. E só vou iniciar de novo a varfarina quando o RNI estiver na faixa terapêutica. E se sangrar? Eu preciso orientar esse paciente aí que ele precisa saber se sangrar, Se o sangramento não for grave, se for um sítio compressivo, então, por exemplo, é uma epistaxe,
eu tenho que ensinar para ele como que ele vai fazer a compressão. Muitas vezes o paciente faz como na figura, fica lá segurando um papel, um algodão, né, na narina, mas não comprime a narina, como é mostrado nessa figura aqui de baixo, que é o certo. Ele tem que comprimir, eu tenho que ensinar isso para ele, isso pode acontecer, né? Tem que ensinar para ele a não ficar suando o nariz quando está gripado, né? Quando o tempo está muito seco, dormir e colocar uma bacia ao lado da cama. Esses cuidados são importantes, né? E eu preciso então avaliar a extensão e o local do sangramento, né? É uma gengivorragia, né? Tem como o paciente morder algum pano até ir à UBS, e chegando lá na UBS eu vou avaliar então, né, essa gravidade. Então eu posso tratar com uma omissão de dose, administração de vitamina K ou até uma abordagem mais agressiva. Cada caso é um caso, né, você vai ter que avaliar aí na sua prática, dependendo, né, do paciente e do tipo de sangramento que ele tiver. Mas se o sangramento for grave, hemorragia digestiva, né, sangramento urinário, ou AVC hemorrágico, esses casos são tratados no hospital, né? Tem que até já orientar o paciente, ó, se tiver com hemorragia digestiva, procurar o hospital mais próximo. Em alguns municípios, né, menores, infelizmente não tem um hospital, às vezes tem um lugar inicial de atendimento do paciente, mas esse paciente precisa ser transferido imediatamente, né, para um serviço hospitalar, né, porque nesses casos o paciente precisa de complexo protrombínico, que em muitos hospitais do SUS ainda não tem. Na falta desse medicamento, ele precisa de transfusão de plasma fresco congelado, além da vitamina K venosa. Então é realmente muito importante. O João já falou para você sobre educação, realmente é muito importante. Tem evidência, né, de melhor controle em paciente que recebe orientação. A informação precisa ser clara, concisa, de fácil entendimento. A gente tem que usar a linguagem que o paciente entenda. Essa foto dessa figura, eu criei um grupo operativo na clínica de anticoagulação do Odilon Berens, Hospital Municipal em Belo Horizonte, quando eu trabalhava lá. Atualmente eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas, e foi muito interessante. Então o João falou para você sobre o tempo na faixa terapêutica. O tempo lá estava em torno de 45% apenas. Uma clínica especializada nisso, para vocês verem como é que o controle não é fácil. Criando esse grupo, nosso tempo na faixa terapêutica ficou em torno de 67%. Então foi uma resposta muito boa só de criar um grupo operativo, que você, sem dúvida, tem muito mais experiência que eu, né, nisso aí, e é importante abordar todos esses motivos aí, todos esses fatores que estão na tela. O que é o medicamento? Por que está usando? Às vezes eu pergunto para um paciente que está usando varfarina há 5 anos, por que você está usando? Ah, não sei. Isso é muito importante saber para ele ser um parceiro nesse tratamento. Se ele não está sabendo nem por que ele está tomando, como é que ele vai realmente aderir? Isso é realmente muito importante. Então, para isso aí, a equipe da UBS é muito importante, né? É uma abordagem multiprofissional. Então, o sucesso realmente depende de todo mundo. Gostaria de agradecer a atenção de todos, né? Esperamos aí que a aula tenha sido útil, e a gente abre agora para perguntas. Sim, o esomeprazol, assim como o omeprazol, ele é metabolizado pela enzima do citocromo P450 a 3A4, né, principalmente. Então ele também exerce uma interação com a varfarina de forma menor que o omeprazol, mas também pode diminuir o metabolismo da varfarina e aumentar então a resposta anticoagulante. Sim, essa abordagem é com redução de dose semanal. Essa pergunta é até bem interessante, porque nós temos duas formas de prescrever varfarina para esses pacientes. Se a gente usar a varfarina que é disponível no SUS, é a varfarina de 5 mg. Então a gente pode partir 2,5 e partir de novo 1,25. Então a gente teria que trabalhar com essas formas de partir. A gente sempre que possível evita partir em 4, porque esfarela com muita frequência.
Então, em geral, eu oriento o paciente até partir com a mão, porque se usar faca, e alguns laboratórios, dependendo do laboratório que estiver fornecendo para o SUS, alguns, realmente, a varfarina é pior para partir, ela esfarela bastante. Então, em geral, a gente tenta partir até 2,5, quando não é possível, que realmente precisa de uma dose intermediária, 1,25. E aí, o que a gente faz quando a gente usa só essa de 5 miligramas? Porque se eu precisar partir todos os dias, fica pior. É difícil garantir que realmente os 5 miligramas estão distribuídos uniformemente naquele comprimido. Então a gente desenha para o paciente. Então você vai criar um formulário, você pode criar facilmente no computador, imprimir vários, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, desenhar bolinhas e daí você vai colorir para o paciente aquilo que ele deve tomar. Então, por exemplo, se no meu cálculo eu vi que eu tenho que aumentar 2,5 miligramas na semana, eu posso escolher um dia na semana para colocar aqueles 2,5 miligramas. O que eu faço quando eu uso assim, dessa forma, e que tem dias diferentes com doses diferentes, em vez de, por exemplo, eu prescrever 5 miligramas sexta, sábado, domingo e o resto dos dias 2,5, eu tento distribuir as doses maiores e menores ao longo da semana, mas sempre desenhado para o paciente e checado se o paciente entendeu. Uma outra forma de usar, mas aí nesse caso o paciente precisaria adquirir por conta própria, seria usar a varfarina de 2,5 miligramas e 1 miligrama, que aí seria o Coumadin. Está um pouco mais difícil de achar o Coumadin. Com essas doses, né, de 2,5 e 5, associados com o de 5 miligramas que ele pega no posto de saúde, é possível não precisar de partir tanto o comprimido. Só que depende do paciente ter o recurso para adquirir esse medicamento e de ter disponível. Né? Essa varfarina de 1 miligrama constantemente tem ficado em falta, então a gente não tem confiado muito no fornecimento dela não. Na nossa prática aqui na Clínica de Anticoagulação do Hospital das Clínicas, nós usamos a forma de sempre usar a varfarina de 5 partido e com esse desenho. É importante ressaltar uma coisa. O Coumadin que a gente tem hoje no mercado, que talvez a gente ainda encontra, ele é remanescente, porque o Coumadin ele parou de ser fabricado em 2015. Então, são os restos, né, do laboratório que você ainda encontra em pequenas farmácias mais do interior. Mas a gente já tem que pensar na possibilidade de não, né, ter esse recurso, né? Por uma estratégia do laboratório, ele parou de ser comercializado em 2015. Ok, pessoal. Obrigada a todos aí pela atenção. E se houver interesse por outros temas relacionados à anticoagulação, porque realmente é um tema bem extenso, foi difícil a gente condensar numa aula, estamos aí disponíveis. Tá? Muito obrigada. Obrigado.